Olá, eu sou a Catiúcia Perigo e nós temos também aqui a Maria Cristina Perigo do Nascimento, e para essa comunicação do Empap para esse ano a gente vai trabalhar com o artigo Arte e Decolonialidade. Em que espelho perdemos nossa face latino-americana? Bom, nós tivemos a ideia de escrever sobre esse artigo a partir da ideia de eurocentrismo que nós vemos com muita força, com muita presença dentro do campo da arte, né? E com base também num pesquisador brasileiro que trabalha com essa questão, que é o Eduardo Júnior Santos Moura. Então, a gente foi buscar pensar como as imagens icônicas que nós temos dentro da nossa produção artística, da nossa história da arte, né? Em que medida elas estão vinculadas a esse olhar do colonizador, elas representam esse olhar colonizador, né? Que é um olhar que se supõe universal e que pretende determinar o modo como a gente produz a arte, o modo como a gente aprecia, o modo como a gente vê. Enfim, para isso a gente vai trazer também alguns pesquisadores desse conceito importante que vai surgir com tudo aí na década de 90, né? Dentre eles Aníbal Quijano, um autor peruano que trabalha com essa questão aí da decolonialidade, que vai trabalhar pensando, por exemplo, que a Europa se coloca como mercado mundial, a Europa vai extrair nossos metais preciosos, vai extrair nossa força de trabalho, vai organizar estratégias para dizimar os nossos povos originários, para escravizar os negros, que eles vão traficar e trazer para trabalhar aqui, numa tentativa de inferiorizar essas populações, essas pessoas, hierarquizar as raças, né? E subjugar a gente de tal maneira, não só através dos nossos corpos, mas através também dos nossos costumes, se colocando como se eles fossem, a gente vivesse em um estado primitivo, né, um estado de natureza, e eles fossem o topo da civilização, né, os modernos, né? Então, tudo isso é muito intrigante para a gente pensar dentro da área de artes também. Desse modo, agora eu vou passar para a gente ver um estudo de caso para a Maria Cristina. Então, no caso brasileiro, a arte produzida em torno da semana de 22 é bastante emblemático sobre o que o Quijano fala, que como latino-americanos, ao nos olharmos no espelho, nós temos uma perspectiva eurocêntrica. Os idealizadores da semana, eles tinham um tranquilo trânsito entre a Europa e o Brasil, e na produção dos artistas da primeira geração de modernista, a influência das vanguardas europeias é bastante marcante. O caráter elitista da semana de 22 foi evidenciado 6 anos mais tarde pelo próprio Mário de Andrade, no mesmo ano que foi produzida a obra Bapuru por Tarsila do Amaral. A Tarsila, ela não participou da semana, mas ela faz parte da primeira geração de modernistas. E a relação de influência desses artistas brasileiros com os círculos europeus foi uma via de mão dupla. O Blaise Sandras, ele estampou em seu livro de poemas um desenho da Tarsila da tela negra. A negra, a Tarsila pintou quando ela auxiliou o Léger em Paris, na criação de cenários com motivos africanos para uma peça. Então, a artista, ela tenta atender uma demanda pela arte negra, que é uma demanda do meio artístico parisiense da época. Também é curioso que também em 23 a Tarsila pintou um autorretrato seu de um jantar que ela foi em Paris em homenagem a Santos Dumont. Ela chegou atrasada, vestida com casaco vermelha, e dizem que causou um frenesi. A roupa que ela estava usando foi assinada por um estilista famoso francês. Então, as duas telas possuem algumas características semelhantes, o enquadramento, a posição das mãos, a forma da cabeça. No entanto, elas retratam duas classes sociais bem diferentes. Enquanto a mão de uma trabalhadora, a mão da outra é delicada, fina. Tarsila, então, e Tarsila é representada no seu autorretrato, arrumada luxuosamente. E as cores que predominam no quadro é o azul e o vermelho, que
que remetem, então, à bandeira da França. Já a negra, ela está completamente nua, sem cabelo e nem calçado. Os lábios são grandes, o nariz avolumado, os ombros largos caídos, os seus pés são enormes. E o seio direito, ele é bem avantajado e está pendente. Por isso, a negra representada por Tarsila é relacionada às amas de leite. É bom a gente lembrar que a negra foi pintada 35 anos depois da abolição. E provavelmente as amas de leite faziam parte da infância de Tarsila. A negra, esse quadro é uma obra muito polêmica na contemporaneidade, é exótica, descomunal, acaba denunciando a posição do negro no Brasil. Nesse sentido, a negra reforça estereótipos para o nosso olhar contemporâneo. E segundo Aracy Amaral, a negra se desdobra no Abapuru. Então, é interessante a gente pensar que, atualmente, a negra e o Abapuru podem ser revisitados numa perspectiva mais ampla de história da arte, que inclui as chamadas artes menores. Por exemplo, que nós trazemos no nosso texto, é do cartunista Adão Ituros Garay, que é um cartunista gaúcho que já há muitos anos vive na Argentina e publica na Folha de São Paulo. Ele faz uma série de releituras sobre o Abapuru, enumerando várias estereotipias, situações, personagens da cultura pop norte-americana que frequentemente são consumidos cegamente por nós, latino-americanos. Ele parece trabalhar de um lado com aquilo que vemos e vamos incorporando no nosso dia a dia, e de outro com o modo como somos vistos. Na leitura que Adão transfigura o Abapuru em Garota da Capa da Playboy, ele enfatiza uma conhecida propaganda sobre o bumbum das brasileiras, um estereótipo. E a questão vem à tona novamente na leitura sobre a promessa de turismo sexual garantido no país, outro estereótipo da mulher brasileira, o cartoon que tem como título Surubaporu. Bom, para finalizar a nossa fala, é bom a gente deixar bem claro que nós não temos nenhum interesse aqui, a gente não tem uma intenção de desqualificar o trabalho da Tarsila do Amaral. Pelo contrário, a gente compreende que ter uma mulher como protagonista da nossa história, de um movimento importante que nós tivemos aí, a primeira geração de modernistas, né? Do país, não é pouca coisa. E também nós temos que ver que ela agiu em outro momento, né, em outro contexto, com outros valores, movida por outras questões que não são as nossas. Só que as obras de arte, elas estão no presente. E aí elas elas vão ser observadas, né, à luz do presente. Então, é nesse sentido que a gente trouxe aí essas releituras todas do Adão, que de maneira bem humorada vai reproduzir ao máximo, né, desdobrar o Abapuru, que é essa obra icônica para a nossa história, que está lá no país onde ele vive, na Argentina, no Malba, que é vista como a Mona Lisa da América Latina, né, e ele vai transformar essa obra, trabalhar com ela, que é o objeto único, ele que é um cara que trabalha com a questão da reprodutibilidade, né? Dessa vez ele vai criar objetos únicos também, né? Então isso tudo é muito interessante, trazer um pouco dessa questão do humor e talvez rir das nossas questões também seja algo que está nos faltando aí nesse momento. Então, obrigada a todos e é isso, esperamos as questões aí para trabalhar.